Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje estamos chegando ao fim dessa temporada tão especial na qual estudamos a carta aos Efésios. Aprendemos muitas coisas especiais e no programa de hoje vamos fazer um resumo geral, vamos chegar à essência da mensagem de Efésios e aplicá-la à nossa vida. É tudo isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Estamos juntos aqui para estudar a Palavra de Deus com você. E nós estamos chegando ao final de uma temporada muito abençoada. É sempre bom a gente passar momentos juntos com amigos. Você sabe que a cada temporada a gente reúne 3 novos convidados e quando chegar no fim a gente tem aquela sensação de gratidão. E eu estou realmente muito grato a Deus, primeiramente, por você estar conosco, por acompanhar esse programa, mas também os nossos convidados, que fizeram um sacrifício para estar aqui, deixaram suas atividades de trabalho, a sua família. Eu vi mesmo hoje o pastor Edmur falando com o seu filhinho, achei tão bonito isso, E é a distância, o ministério tem um custo e eles vieram aqui e fizeram a parte deles tão bem. Então, a minha gratidão a esses queridos amigos. Vou começar aqui com o Edmur. Edmur, obrigado, viu, amigo? Foi muito bom estar com você aqui. Ouvir do seu conhecimento, da sua inteligência, desses insights tão especiais, pastorais que você trouxe. A nossa gratidão a você, amigo. Deus te louvado, muito obrigado por essa oportunidade. Para mim foi muito enriquecedor poder aprender também com os nossos amigos que estavam aqui. Vou carregar lições para o meu ministério, para a minha vida, para a minha família. E muito obrigado, me sinto privilegiado por poder participar dessa temporada com vocês. Que legal, meu amigo. Pastor Leonardo Nunes, que bom reencontrar você. A minha gratidão por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui. Você que está agora numa nova fase, numa transição, Pastor Leonardo, a gente já disse aqui em programas anteriores, vai servir a Deus num país bem distante daqui, está servindo nas Filipinas, E esse programa funcionou meio que como uma despedida aqui do Brasil, E um legado aí para a igreja claro, você tem um trabalho lindo, já um trabalho de muitos anos aqui no Brasil, mas fica aqui o registro também da sua participação na TV Novo Tempo durante esses 3 meses. Muito obrigado. E a nossa oração para que Deus abençoe muito você, ilumine a sua vida e que você seja um instrumento poderoso de Deus onde você está indo servir. Amém. Muito obrigado. Já te falei isso e quero repetir aqui, uma alegria poder trabalhar aqui ao seu lado e ver como as pessoas que a gente viu começando no ministério, hoje estão trabalhando para o Senhor de maneira tão boa, tão vitoriosa. Eu me sinto feliz em ser agora seu colega de ministério, seu amigo de ministério. É uma honra. E que Deus continue te usando, Amém. A você, sua esposa e seus filhos, Amém. para a honra e glória de Deus. Amém, amém. É uma honra para mim e é extensivo também essa bênção de Deus para a sua família, Obrigado. sua esposa e seus filhos tão especiais também. Pastor Carlos Olivares, que bom reencontrar você também, um amigo muito querido, um homem de Deus, um profundo estudioso das Escrituras, e que bom que você aceitou o nosso convite. Tenho certeza que a nossa audiência está muito grata também pela sua vida e pela sua participação. Muito obrigado, amigo. Obrigado pelo convite. Uma alegria também que um estrangeiro estava aqui, E que um chileno estava aqui. Um chileno. Um chileno. Obrigado por isso e pelo privilégio também de ter compartilhado aqui com amigos, E com você. Sim. E falando da coisa mais linda de todas, da Palavra de Deus. Amém. Deus seja louvado. Muito obrigado por falar nosso idioma, viu? Por traduzir suas ideias profundas em nossa língua aqui, A última flor do lácio aqui. Amigo, vou pedir para você fazer oração para a gente. Oremos. Pai querido, obrigado pela Tua Palavra, obrigado pela salvação e obrigado também por este programa, o último desta temporada. Eu te peço, Senhor, para que esteja sempre conosco e agora também nesse momento que vamos estudar Tua Palavra, que a direção de Teu Espírito esteja conosco. Amém. Obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Amém.
Bom, a gente, nesse programa, está fazendo um resumo da carta aos Efésios, né, da essência dessa mensagem, mas a gente quer concluir aqui como Paulo concluiu, fazendo uma gratidão, né? A gente fez essa gratidão agora juntos aqui, e o apóstolo também termina a sua carta, porque a gente tem que lembrar que Efésios é uma carta, né? Tem um destinatário, que são os cristãos que viviam na região ali de Éfeso, mas tem um portador, né, dessa carta, alguém que é parceiro, cooperador de Paulo nessa obra. Eu queria que vocês, por favor, falassem um pouquinho disso, que está em Efésios capítulo 6. Eu posso começar, daí vamos. Ok, vamos. Aí também Ok, pode ser. Obviamente. Seria bom ler, não? Verso 21 e 22. E para que saibam como estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu estou enviando a vocês com essa finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que ele console o coração de vocês. Tíquico, nós estamos começando em off ali, né? Com o pastor. O fato é que ele aparece 3 vezes, pelo menos. Aqui, quantas? 3 vezes 3. no Novo Testamento. Pelo menos 2. Uma vez em Colossenses e outra vez em 2 de Timóteo, né? E provavelmente também em Atos. Atos, Isso, Tito. Isso. Então, mas o interessante é o fato como Paulo ele se comporta com ele, né? Como ele trata ele. Se a gente pensa que ele também aparece em Colossenses, quer dizer que também é uma carta da prisão. Então, se nós pensamos, certo, que Colossos estava perto de Éfeso, de fato está perto, não, hoje, quer dizer que ele era um dos que estava levando a carta, junto com Onésimo, né? Levando a carta ali, as cartas para essa região, que seria Colossos, né? Seria Éfeso, e a carta de Filemão também, que seria para Colossos. Então, primeiro tem essa descrição, essa conexão com ele. Mas o interessante é que também aparece na última carta que Paulo escreve. E na última carta que Paulo escreve é a despedida dele, não? A despedida de Paulo. O interessante é que a gente pode dar uma olhada, talvez, que uma coisa muito linda, em 2 Timóteo 4,12, é uma coisa muito linda como ele trata a Tíquico, né? E por quê? Por causa do como depois de bastante tempo Tíquico continuava sendo uma pessoa fiel. 4,12 diz assim: quando a Tíquico mandei-o para Éfeso, e quem está em Éfeso seria Timóteo, né? Então a teoria, isso é uma especulação, a gente pode até pensar que não é assim, mas uma especulação, que ele está enviando Tíquico para que agora ele assuma esse pastorado dessa igreja, para que depois Timóteo possa ir para Roma. Então quer dizer que Tíquico, se a gente pensa que essa carta foi escrita em 61, 62, Éfeso, né? Efésios, e depois a morte de Paulo foi ao redor do ano 68, ainda depois de muitos anos, Tíquico continuava sendo um pastor fiel. Que coisa linda sempre escutar isso, sabe? De pessoas que você conheceu, que você foi professor deles. Foi professor deles. Sim. E depois, com o tempo, você acha eles, são ministros, como o pastor ali estava falando. Vocês dois foram meus professores. e passa o tempo, você diz, olha, você continua sendo, e agora você está fazendo isso, uma alegria isso. E Paulo, ele pode dizer, né, que momento específico da sua vida, em Atos dos Apóstolos, aqui, Tíquico estava presente. E Tíquico, finalmente, é aquele que é chamado de amado e fiel ministro do Senhor. Olha, coisa bonita. Né? Que descrição linda, né? Pensar, concluir uma carta. Me parece que entre os três, aqui os 4, né? Um dia estávamos conversando sobre essa questão, e parece que foi você, Vinícius. Eu sempre gosto de citar o JP, ok? Foi você, parece que falou que tem pessoas que você não conhece o nome, e tem outras que você não conhece muito, mas aparecem na palavra de Deus. Sim. Mas que privilégio, né? Claro. Que privilégio. Porque de Tíquico a gente pode reconstruir a vida dele. Mas que lindo é que Paulo possa mencionar ele, mencionando por quê? Porque ele poderia dizer, olha, eu sou aqui o herói, aqui eu sou o cara, usando uma expressão brasileira, né? Mas ele vai dizer, olha, também tem outros homens. Outros homens. E Tíquico é um deles. Pensando nessa conjectura bastante plausível que você fez, né, de que talvez Tíquico assumiria a igreja de Éfeso para que Timóteo pudesse ir a Roma e encontrar-se com Paulo, também se vê aqui, nessa possibilidade, Paulo reforçando a liderança de uma pessoa que vai assumir a igreja. Aqui, um bom recado para líderes, né?
a gente não lidera sozinho, a gente tem pessoas que estão ao nosso lado e que nós precisamos reforçar o papel delas, valorizar essas pessoas. Discipular essas pessoas e permitir que a igreja também confie nessas pessoas, porque alguns pensam, não, se eu não tiver, a igreja não funciona. Não, aqui Paulo está dizendo, ó, tem um fiel colaborador aí, vocês podem confiar no trabalho dele, porque vocês vão ser abençoados. E já tinha feito isso com Timóteo, que era um jovem, né? Diz, olha, ninguém despreza sua mocidade, não, fica aí firme. E Paulo confiava nisso, né, nessas pessoas. A palavra, o nome de Tíquico, dessa pessoa, aparece o nome dela 5 vezes. Atos 24, Efésios 6, 21, Colossenses 4, 3, 2 Timóteo 4, 12, Tito 3, 12. E eu tive a curiosidade de ler todas elas. Todas as vezes que aparece o nome dele, sempre é em serviço. Tíquico é uma pessoa que serve. É um nome meio estranho, né, pra gente? Eu não poria nome do meu filho de Tíquico. Mas é um nome comum para a área grega. Ele era um gentio, né? E sempre que aparece o nome dele, Tíquico está servindo. Acho bonito isso, né? Em alguns lugares da Bíblia você não tem o nome das pessoas, mas esse aqui tem, e sempre no serviço. Ele não é o mais importante, ele não é o Paulo, ninguém fala disso, mas ele sempre está presente. E algumas coisas bonitas, por exemplo, que nós temos em Tíquico, perdão, em Tito, não é? Ele está sendo enviado para um trabalho, tem inverno, então já está frio, nessa região é fria. A minha filha mora hoje nessa região de Éfeso, aí, Esquiceri, lá no norte da Turquia, é frio. E ele está indo no inverno, não tem problema, é inverno, eu estou indo. Quando você vai para Colossenses, fala dele, é irmão amado, é fiel ministro, olha que coisa bonita, e é conservo no Senhor, ou seja, é escravo junto com ele, essa é a palavra que é usada. E a mesma palavra que é usada em 6:21, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor. Tíquico não está interessado em holofote, Tíquico está interessado em serviço, e porque ele serviu em qualquer circunstância, Deus quis colocar o nome dele aqui para registrar isso. Às vezes nós não somos Paulo, nós não somos o principal líder, mas nós temos um lugar especial para trabalhar para Deus e temos um lugar especial para ter nosso nome no livro da vida. Foi muito bom vocês destacarem Tíquico aqui, nessa ocorrência em Efésios e nas outras, porque a gente tem que lembrar que Paulo é um homem que não desperdiça palavras. Né? E ele seleciona muito bem as palavras que ele vai usar. E tem a inspiração do Espírito ainda. Boa retórica. Exato. E se ele está dizendo essas coisas de Tíquico, é porque elas são muito verdadeiras e são dignas de serem destacadas, né? De uma pessoa, como você disse, servidora, não está no primeiro plano, mas é uma pessoa muito útil para o Evangelho e foi para o apóstolo. A gente, às vezes, de certo modo, né, condena as panelinhas na igreja, né? Dizendo que a gente tem que ser irmãos de todos, né? E automaticamente acolher todos de modo geral, né? Mas a realidade da vida é que a gente tem um grupo mais íntimo, né? A gente tem um grupo daqueles com quem a gente conta mais. Não que a gente faça um favoritismo, né, das coisas, mas uma igreja tem aquelas pessoas que nós somos, que a gente chama de fato de família espiritual, que são, Paulo se refere a Tíquico como o irmão amado. Isso aqui é um negócio forte, né? O irmão amado. É uma relação muito, muito profunda, muito bonita, né? E eu acho que a gente também tem que buscar isso na igreja. Não é possível a gente ter com todo mundo esse tipo de relacionamento, mas nós temos que ter esse tipo de relacionamento na igreja. Irmãos amados, né? E eu creio que o fundamento para ser irmão amado é ter pessoas que têm esse tipo de relacionamento que Tíquico tinha com o Senhor, né? Que ele era fiel ministro do Senhor. Lembrando que foi dito lá no passado, né? Nos textos anteriores, né? Falando aos escravos e aos senhores, né? Olha, nós temos um Senhor, né? Então, na hora do serviço, nós temos um Senhor a quem nós servimos, né? Então, é muito bom você ter pessoas que você confiam, que você tem afinidade, amor e carinho, ao ponto de chamar de amado, e também pessoas que elas sabem a quem elas servem,
Isso é muito importante para que a igreja tenha esses vínculos verdadeiros, né? Se você olhar para a realidade da vida social hoje, quão difícil é construir um vínculo desse aqui, né? Um vínculo amoroso desse aqui, onde um Senhor está acima de tudo, né? Então, essa referência aqui é muito importante para a saúde da igreja, né? Continuando com essa ideia, me parece que o verso 22 a gente tem que sublinhar algumas coisas, porque eu estou enviando a vocês com essa finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que Ele console o coração de vocês. Olha que lindo, né? Pensar assim, olha, eu estou enviando Ele e Ele vai te falar muitas coisas. Eu gostaria, eu tivesse amado estar ali escutando Tíquico, escutando coisas que eu não sei de Paulo, sabe? E tem uma teoria, que é uma possibilidade, né? Que muitas vezes aquele que levava a carta é aquele que lia a carta. Tem essa possibilidade. Então, o primeiro grande intérprete de Efésios foi Tíquico, contando coisas assim, olha, mas o que aconteceu ali? Mas como isso? O grande primeiro exegeta dessa carta, né? Então, me parece que é muito lindo como conclui, que console o coração de vocês. Olha, e a missão de todo pastor é assim, pastor, né? Consolar o coração das pessoas. E aqui, Paulo, na sequência, e a gente vai concluir esse bloco com isso, né? Ele escreve a sua bênção, né? Ele termina a carta dizendo: paz seja com os irmãos, com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele termina de forma semelhante, 2 Timóteo também, né? Que ele diz: olha, a coroa da justiça está guardada não só para mim, mas para aqueles também que amam a vinda de Jesus Cristo. É assim que se consola o coração da gente que é peregrina, forasteira nesse mundo, lembrando que a nossa coroa está guardada e que nós vamos viver com Jesus quando Ele voltar em breve. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, não sai daí, o programa volta já já. Como a lição dessa semana fala da essência de Efésios, a gente chegou à essência de Efésios a partir do seu comentário, que é graça e paz. Então, graça a quem? Aos gentios que estavam separados da família de Deus. Então, a graça de Deus é universal, é para todos. E também paz entre judeus e gentios, né? Olha, vocês estejam em paz. Estavam separados, o muro caiu, né? As ordenanças que separavam vocês não existem mais. Então, existe paz entre vocês e entre nós e Deus. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia, agora para continuar estudando a carta aos Efésios no seu finalzinho aqui, né? Mas eu quero fazer uma recomendação especial para você. Eu disse, a gente está terminando a epístola de Efésios, está terminando a temporada e esse guia de estudos também está sendo concluído, né, hoje. Mas na semana que vem tem um novo guia que você vai poder acompanhar a nossa discussão aqui, o nosso debate já com esse novo guia. Então, a minha recomendação a você é que tenha este material tão abençoado. Como é que faz para adquirir? É só acessar cpb.com.br. No bloco anterior, a gente concluiu bem rapidamente falando das últimas palavras de Paulo registradas na carta aos Efésios, nas últimas palavras dele aos Efésios, né? Que é uma bênção, assim ele termina a epístola. E eu queria voltar a esse tema, pastor Leonardo. Okay. E aí, por favor, fale as suas impressões sobre esse texto tão bonito. É importante ler para a gente poder fazer a comparação. Pois não. Convido todo mundo que está em sua casa, que nós vamos comparar o início com o final. Ok? Paz, capítulo 6, verso 23. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Se você for para o capítulo 1 e o verso 1 e 2, eu vou ler novamente. Só o verso 2 fica mais fácil. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Você está vendo que ele começa A moldura e aí. termina com essa mesma linguagem, a Paz. moldura.
E essa palavra que você usou, moldura, é extremamente importante. Ele vai falar da guerra, da batalha, da oração, da salvação, do poder, do mal, do pecado, da relação de pais e filhos. Tudo, essa é a pintura. Mas nós não podemos nos esquecer que há uma moldura. Tudo isso está dentro do arcabouço de graça e paz. E é importante entender essas duas palavras. Primeiro, historicamente, a palavra graça e paz foram tirados de duas saudações. A primeira saudação é a saudação greco-romana. As pessoas, quando se saudavam, diziam assim, Kaire. Oi, pai, tudo bem? Vai. É alegria. Tem essa raiz, não é? E a outra saudação era a saudação judaica, que até hoje é Shalom. Assim, é paz, mas paz não simplesmente como ausência de guerra, mas como todo ser, né, com bênçãos, com alegria, tudo de bom para você. Estado pleno de bem-estar, né? E ele pega essas duas saudações e Kaires é transformada em Caris, que é graça, e paz, que na realidade resumem toda a vida do cristão. Graça, o que é graça? Tudo aquilo de bom que Deus faz por nós, os santos anjos, o Espírito Santo fazem por nós, sem nós merecermos. Tudo aquilo que Ele faz. E o resultado da graça na nossa vida, a gente falou bastante aí quando falou da armadura, é a paz. Então, quando Deus invade a nossa vida, quando Deus nos perdoa, quando Deus nos transforma, o resultado que nós temos é paz. O que é paz? Essa tranquilidade que você tem de fé, de descansar nos braços de Deus, que mesmo que estejam caindo os telhados das nossas casas, mas nós estamos em paz porque estamos nos braços de Deus. É o resultado. Então você tem a experiência cristã nessas duas palavras, trazendo do grego, né, do hebraico, tudo junto. E todo o arcabouço do Evangelho está. O que eu quero para você só são duas coisas, graça e paz, ou seja, que Deus te salve, que você tenha tudo de bom na sua vida. Eu acho lindo a maneira como Paulo começa e como ele termina e faz o arcabouço de todo. Então, você falou, né, que ele começou com graça e paz, no capítulo 1, verso 2, e agora no final do capítulo 6, no verso 24, ele conclui com graça e paz. Então, isso é uma moldura, né? Ele está aí moldurando toda a carta nessas duas expressões aí. Isso é uma característica dos grandes autores, fazer moldura do seu pensamento para enfatizar o seu tema. É aquilo que ele quer ensinar, né, conforme você mencionou. Existe uma autora que eu gosto muito, né, a autora inspirada norte-americana Ellen White. Ela escreveu muitos livros, mas eu diria que os clássicos dela, mais assim, pelo menos os mais conhecidos, está numa série chamada Série Conflito, né? O primeiro livro dessa série, que é o comentário inspirado, a série é o comentário inspirado dela da Bíblia, né? Começa com patriarcas e profetas, e a primeira frase desse livro é Deus é amor. E o último livro dessa série, que também se chama Grande Conflito, termina com a expressão Deus é amor. Então ela fez uma moldura. Nessa moldura ela está dizendo, olha, meu tema, com tudo isso aqui que eu contei para vocês, é dizer Deus é amor. Deus é amor. Se eu pudesse comprimir, Esse é meu tema. Eu comprimi tudo aqui nessa frase. É a moldura do amor de Deus. E aqui Paulo está fazendo algo semelhante. A moldura da graça e da paz. Então, como a lição dessa semana fala da essência de Efésios, a gente chegou à essência de Efésios a partir do seu comentário, que é graça e paz. Então, graça a quem? Aos gentios que estavam separados da família de Deus. Então, a graça de Deus é universal, é para todos. E também paz entre judeus e gentios. Né? Olha, vocês estejam em paz. Estavam separados, o muro caiu, né? As ordenanças que separavam vocês não existem mais. Então, existe paz entre vocês e entre nós e Deus. Se pensarmos que, bom, Paulo era romano, né? Era romano. Então, quer dizer que ele tinha um passaporte romano. Passaporte muito bom, de fato, né? Podia viajar por todo o mundo, etc. Teve algum tipo de conexão com o mundo gentil. Deus escolheu ele, mas sua base sempre foi uma base judaica, uma base bíblica.
Então você pode escrever em grego, ter passaporte romano, mas ainda assim pensar biblicamente. Porque as conexões que o Leonardo fez ali, é dizer, trazendo essas questões bíblicas, não, da paz, da graça, tudo isso tem que ver já desde Gênesis 1 até o final. Então, Paulo, você pode viver no mundo, você pode ir para a universidade, você pode tirar um bom título, sabe, uma grande universidade, você pode ter doutorado, mas nunca esquecer que essa moldura na sua vida é essencial. Você pode ter o maior passaporte do mundo, mas nunca esquecer que a gente tem que pensar biblicamente e adaptar tudo em termos bíblicos. E o que Paulo vai fazer isso em Efésios é isso mesmo, né? Ele vai trazer uma estrutura greco-romana, que seria uma questão retórica, mas ele usa essas ferramentas para ensalzar a Cristo e para que a audiência possa notar o maravilhoso do amor de Deus, como essa paz, como essa graça, como esse Pai e Senhor são donos de tudo, e ainda assim eles enviaram seu Filho. E eu queria ressaltar que quando você pensa no escritor do tamanho de Paulo, tentando resumir, né, resumir o que ele gostaria de dizer, ou comprimir nessa moldura, né, deve ser um desafio muito grande, né? Porque a gente estava até conversando agora há pouco, né, em off ali, quanto mais você tem conhecimento, mais referências, mais tempo de vida, é difícil falar pouco, né? Porque você tem muito a dizer. Mas se Paulo pudesse dizer uma coisa só para nós hoje, né, o que ele diria? E aí ele comprime em 2 palavras, né? A graça e a paz de Cristo. E quando eu penso em graça, por exemplo, eu penso em tudo aquilo que Deus fez por nós, né? Como o professor falou, tudo o que Deus fez por nós. A graça é tudo o que Deus fez por nós. E esse exercício é muito importante fazer para a gente ter saúde espiritual, né? A gente olhar para trás da nossa vida e ver tudo aquilo que Deus fez por nós. São incontáveis as bênçãos do Senhor em nossa vida. E isso traz também a segurança e a paz de que é impossível a gente, em Cristo, se separar desse amor, que vai continuar cuidando da gente. Então imagina assim, os ouvintes de Paulo ali, né? Pensando assim, poxa vida, já acabou? Foi tão rápido, né? Queria mais. Eu queria mais. Eu queria Paulo aqui. Que saudade de Paulo, né? Eu queria Paulo aqui para poder abraçar ele e passar horas conversando. Mas isso não aconteceu. Então, e aí fica o quê? O que sobra? Fica tranquilo. A gente teve um encontro aqui através dessa carta, né? Mas o nosso Deus, que é mais importante do que Paulo, né? Para aquela comunidade, Ele vai continuar com vocês. Ele vai estar pertinho. Ele vai conduzir. Porque a graça dEle e a paz dEle vai estar no meio de vocês, né? O Espírito Santo vai administrar isso aí. Então, é lindo demais ver o quanto Deus, Ele fez, está fazendo e vai fazer ainda na nossa vida. Uma frase que repetimos constantemente durante todos os programas é a questão de que a gente tem que lembrar que Paulo estava preso, né? E esses 2 versos a gente chama da bênção paulina, né? A bênção de Deus através de Paulo. E notar essa questão me parece que sempre é importante, porque é fácil abençoar e estar feliz, né? E estar em paz e falar da graça. E falar certo da questão certa do amor, da fé, quando você está bem. Mas Paulo estava olhando desde os lugares celestiais, onde ele começou, nos levou para lá desde o começo e ainda estamos lá, dizendo, olha, o importante aqui é sempre ter uma visão celestial. Essa visão celestial vai te permitir, ainda no final, ainda estando preso, abençoar aqueles que estão livres. E uma segunda questão é a ironia dessa passagem. Por quê? Porque você tem o Império Romano, que fala da Pax Romana. Paulo diz, essa paz não, é a paz do Senhor. Da parte de Deus. Tem um Império Romano que fala também de graça, sabe? Porque eles têm alguma coisa que eles estão... Mas fala, essa graça não. Essa graça não é suficiente. Essa não é a graça melhor. E finalmente, e isso é interessante, fala do Senhor. Eles têm um Senhor, mas esse Senhor, esse Kyrios, né, no grego, que é o imperador romano, ele fala, esse não é Kyrios, né? Esse é o Kyrios.
Então, novamente, argumentos que um grego pegaria na hora. Falaria, olha, não é imperador, é Jesus. Não é que Roma dá, é quem dá Deus. Então, quer dizer que Paulo, ainda sendo um cidadão romano, olha, com o melhor passaporte do mundo, ele sabia que sua cidadania, como ele fala em Efésios, né? Sua cidadania não era uma questão humana, era uma questão de Deus. Nesse exército, nessa família, nesse corpo, ele era parte dessa questão. Até porque essa cidadania não valeu muito para ele em termos de manutenção da vida, né? Ele apelou à sua cidadania romana e lá ele foi condenado. Mas ele foi para lá cumprir a sua vocação evangelística. Ali em Roma, preso, ele evangelizou muita gente, evangelizou os soldados, evangelizou quem estava à volta e abençoou a igreja com essas epístolas maravilhosas, né? Então, e essa é a diferença do indivíduo que está nos lugares celestiais. Você gosta dessa expressão, lugares celestiais, né? Muito. Que está um pouco na essência da carta também, né? Sim. O Olivares trouxe aí essa contribuição. No capítulo 1, é nos lugares celestiais, em Cristo, que todos nós recebemos as bênçãos inauditas, fantásticas, né? No capítulo 1. Ali no capítulo 1 também, nos lugares celestiais, em que Cristo Jesus é entronizado e se torna Senhor dos senhores de todo o universo. Porque ele morreu e foi ressuscitado. É nos lugares celestiais que nós cristãos somos, em Cristo, pelo Espírito e através da fé, entronizados como reis e rainhas do universo. Isso aí está aí no capítulo 2, verso 6, né? Isso. E juntamente com ele 1, nos 3, ressuscitou. 1, 20, 2, 6, desculpa. Obrigado. É isso, Está na cabeça, eu vou... Não, perfeito. Porque, ele diz, porque foi o que você citou, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais também, em todo o universo que a igreja revela para todo esse universo a grande sabedoria de Deus em salvar o pecador. Então, eu sou apaixonado pelo santuário, pelo templo de Deus, pela morada de Deus, porque em outros lugares você vai ver que é a minha casa. Infelizmente, fala-se muito pouco sobre isso e, às vezes, as pessoas entendem mal, como se fosse um lugar aí de juízo e tal. Tem juízo, mas tem muita coisa boa, né? Como não me apaixonar por isso? É a casa de Deus. Você está me fazendo lembrar... Se é a casa de Deus e ele é meu pai, eu sou filho dele, é a casa de quem? É a nossa. Estou lembrando do Salmo 84, né? O pardal encontrou casa, a andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Rei meu e Deus meu, diz o salmista, né? Falando da casa de Deus, né? Falando do templo de Jerusalém, mas que é uma cópia, né? Do santuário celestial onde Cristo habita, reina, julga e devolve aos santos do Altíssimo o reino que foi usurpado. Esqueci de falar, no capítulo 4, verso 10, é de lá que ele derrama os dons para todos nós. Puxa vida. Exato. Tirou o santuário da carta aos Efésios, tirou os lugares celestiais, ou celestial, e os céus da carta aos Efésios, fica com o quê? Pensando nisso, pensando nessa questão, esse conceito do santuário celestial, temos o inimigo que está dentro também da carta, né? Como essência, mas como um personagem que apareceu assim como o inimigo contra os Efésios. E esse inimigo tem feito que, através do tempo, a gente esqueça do santuário celestial e traga esse santuário celestial aqui na Terra, pensando que tem algumas pessoas que possam ser intercessoras de outras, que possam até perdoar pecados, esquecendo que aquele grande rei, nosso único rei, o único sacerdote, sumo sacerdote, o único salvador, a gente esquece do ministério dele. Então, quando nós vamos para Efésios, a essência também, se a gente vai pensar que nesse grande conflito, o inimigo está derrotado, ele está vencido, mas ele quer também quer levar outros e fazer esquecer a Cristo. Claro. E que melhor estratégia que as pessoas pensem que não tem um lugar celestial. Que melhor estratégia que não tem um santuário celestial. E que simplesmente é uma questão humana, onde você tem um ser humano que pode abençoar você. E você pode ir em paz, porque ele falou,
vai em paz, porque eu te perdoo em nome da igreja. Olha que coisa. É como um trem que está no trilho, né? Que tem um destino, e alguém foi lá e desviou o trilho, né? Ou seja, desviou o trem do destino, que é o santuário de Deus. E a pessoa vai para um outro destino achando que está chegando no destino certo, né? Vai para uma igreja, confessa seu pecado por um ser humano, achando que é Deus que está ouvindo e perdoando. E quando nós temos o direito de, como diz o Apocalipse, né, de seguir o Cordeiro para onde quer que ele vai. O Cordeiro foi para onde? Foi para esse lugar. Vamos com ele, né? Desculpa. Não, eu até faria assim um sincero apelo, né, a nós mesmos e a todos que nos assistem, né? Eu tenho a impressão que muitos cristãos ainda não entenderam a graça de Deus e nem mesmo a sua salvação. Eles podem até explicar, mas muitos duvidam na vida diária e semanal da sua própria salvação. É como se toda hora, em todo instante, né, o nosso julgamento fosse feito para o bem e depois para a nossa condenação, né? É uma certa disfunção. Mas o apelo seria o seguinte: todos aqueles que confiam no Senhor Jesus para a sua salvação e entenderam a profundidade da graça de Deus, que não cessem de falar sobre ela, que não parem de falar sobre ela. Cristo vem logo, né? Cristo vem logo. A gente não pode cessar de falar da preciosa verdade da salvação em Cristo, porque não é tão óbvio assim. Eu tenho a impressão que muitos cristãos vivem com dúvidas sobre a sua salvação. E o nosso santuário celestial existe, né, para proteger a nossa salvação, para não te ter dúvida. Cristo resolveu esse problema na cruz e na sua ressurreição e na sua chegada ao santuário celestial. Fica aí um apelo ao coração. Muito obrigado, Edmur. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho. Não saia daí, o programa volta já já. Se assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas considerados santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus. Estamos no finalzinho dessa temporada, o último bloco dessa temporada tão abençoada em que nós nos concentramos, não é, na carta aos Efésios. E no programa de hoje estamos falando da essência dessa carta, qual o suprassumo daquilo que Paulo disse, e a gente viu aqui que a moldura de todo o pensamento dele é graça e paz, graça e paz para todos nós. Vamos continuar conversando aqui sobre esses temas que estão aí na essência, né? Efésios e Colossenses são cartas irmãs, né? Mas é interessante como que em Efésios aparece de forma mais assim substantiva o tema da igreja, né? A unidade da igreja, o corpo de Cristo. E em Colossenses aparece de forma mais elevada a pessoa de Jesus Cristo, né? Então, nessas cartas irmãs, cartas da prisão de Paulo, para igrejas muito próximas, Paulo parece que está destacando elementos muito importantes, que aparecem tanto numa carta como na outra, mas com ênfases, né? Aqui em Efésios, por exemplo, Cristo também aparece como a cabeça da igreja, que é o corpo. Vamos falar um pouquinho agora dessa ênfase em Paulo aqui em Efésios na igreja. Por que a igreja é importante aqui em Efésios? Por que ele quer destacar esse organismo vivo chamado igreja? Talvez a primeira questão seja uma questão estratégica. Você mencionou bem que a Colossenses e Efésios são semelhantes. Só que em Colossenses tinha uma heresia, né? Que Paulo precisava atacar, que é a heresia desse sincretismo filosófico judaico, onde a figura de Cristo estava sendo colocada simplesmente como parte da gnosis, do conhecimento da salvação. Mas em Efésios a gente vê mais um Paulo mais cantando a verdade. Okay. Um Paulo cantando, louvando a Deus. De fato, me parece que é o autor da lição que fala que de algum jeito ou outro, Efésios é uma sorte de canto espiritual. Quando você vai para as regiões celestiais, vai para a família, o vínculo do amor. É como se a carta fosse um canto, onde ele está entoando um tom diferente, um tom distinto.
Então, em Colossenses a gente vai para o céu, sem dúvida, mas tem uma disputa, né? Aqui ele fala, olha, a gente vai para o céu, desde o céu vamos ser abençoados. Desde o santuário celestial vamos ser abençoados. Então, nessa estratégia me parece que é importante sublinhar isso, por isso a gente pode pensar que tem, e de fato tem, semelhanças, mas também tem muitas diferenças. Então, dentro dessas diferenças, está o fato como ele vai apresentar a importância da igreja. A igreja não como uma agente passivo, de fato, né? Um agente ativo. E a unidade da igreja ele vai apresentar com diferentes metáforas. E aqui vem a questão do retórico. Ele usa, os autores antigos, como hoje também, a gente usa metáforas para ilustrar melhor e para que as pessoas entendam melhor certas coisas. Que coisa linda é falar, por exemplo, entre uma metáfora que a gente não mencionou muito, mas o Leonardo mencionou, é a questão de ser um edifício, né? Quando a gente pensa isso, novamente é união, é ser parte de algo, ser parte de uma construção. Mas quem é o construtor? Não é a gente. Agora, quem é o general do exército? Não é a gente. Quem é a cabeça da família? Não é a gente. Então, Paulo está dizendo, olha, em todas essas metáforas, nunca esqueça que o personagem principal sempre vai ser Jesus Cristo. Até o corpo é a cabeça, não é a gente. Então, nós pensamos os detalhes, como se nós pensar na essência da unidade, tem que ver que essa unidade está porque Jesus Cristo morreu, e essa união da igreja com Ele, né, do matrimônio, em termos metafóricos, nós estamos unidos nele, e por essa razão nós podemos ter unidade. Ok. Pegando a palavra unidade, que o autor da lição fala, e também eu creio que é um tema assim prático que vai permear toda a carta. Por que ele fala da igreja? Veja, ele só vai falar da igreja depois que ele fala do poder, depois que ele fala da salvação. Aí ele vai vir com as metáforas. Para que essa igreja unida possa fazer frente lá ali na sua comunidade, na sua cultura, e hoje também a mesma coisa, contra as ciladas do inimigo, para esse embate. Então ele precisa mostrar que a igreja é unida como edifício, né, como corpo, e as outras metáforas. Como exército. Exército e tal. Uma igreja salva, que é a salvação que proporciona a unidade. Agora, uma igreja unida por suas ações, ali no verso 4. Uma igreja unida com os dons de Deus. E uma igreja unida que vai não apenas resistir, mas conquistar, pelo poder de Deus, mais pessoas para a igreja, se tirando das fileiras do inimigo para vir para as fileiras de Deus. Então, eu creio que a eclesiologia é extremamente importante. E veja, entender o que é a igreja é fundamental para nós cristãos hoje. Eu creio que é um assunto que a gente precisa estudar mais. Claro. Está meio esquecido até. Entre as metáforas, talvez uma das mais destacadas é que a igreja é o corpo de Cristo. Isso aparece nos escritos de Paulo, né, de forma, Coríntios especialmente, né? Então, veja, o corpo de Cristo. E aqui ele também fala de Cristo como cabeça, né, desse corpo. Isso é muito interessante, Edmur, porque a gente vive num tempo hoje em que se criou uma expressão que eu acho muito estranha, que existem as pessoas desigrejadas, né? As pessoas que acham que podem ser cristãs sem a igreja. Isso é um absurdo na teologia paulina, né? E eu acho que é isso que Paulo não queria que acontecesse, né, com os membros de Éfeso, né? Porque a possibilidade da igreja se desfazer ali era talvez relativamente grande pelo fato de ter a divisão étnica que havia ali, né? E outras coisas que poderiam surgir. Eu acho que hoje a gente vive num momento em que essa mensagem aqui ela é totalmente relevante. Sim. Pelo fato da gente, às vezes, estar disputando por ideias pessoais ao invés das ideias e dos ensinos de Cristo. Eu tenho uma percepção assim, de que a religião sem Cristo, ela leva a esse tipo de individualismo na hora de exercer a minha fé, sabe? A religião sem Cristo, uma hora ela pode perder sentido, até mesmo dentro do contexto mais íntimo da igreja, né? Então, é muito significativo, Paulo, ele sempre trazia à luz as figuras, né, as imagens que ele usa,
para mostrar o quão central ele é Jesus para tudo isso. Ele é referência de amor, do perdão, ele é referência do sacrifício, do serviço, ele é referência de como viver a vida entre os irmãos, de suportar, Do matrimônio, do lar. Então, eu tenho a impressão, às vezes, que a gente está tendo uma tentativa hoje da gente viver um cristianismo sem Cristo. Só que a gente fala bastante dele. Né? Alguns dizem, né? Alguns gostam de Jesus, mas não gostam da igreja. Isso é né? Isso uma piada. É uma piada. Eu gosto da cabeça, mas não gosto do corpo, né? Do tipo, se a gente passar por esse livro aqui, a gente não consegue validar essa postura. Alguns podem falar assim, não concordo com isso. Mas muitos que dizem não concordam com essa ideia, né, de que realmente não é possível separar a igreja e Cristo, por vezes vivem um estilo de vida em que a igreja não tem nenhuma relevância na sua vida. A igreja não tem relevância. Ela não participa, ela não se doa, ela vive na igreja do Zoom, assim, vamos dizer, né? Infelizmente. E aí a gente começa a perceber que isso é doentio, isso faz mal, né? Então, nós precisamos estar conectados ao corpo, né? A Bíblia tem outras metáforas para isso, né? Nós temos que ser enxertados na videira verdadeira, estarmos no mesmo aprisco, enfim. A insistência é a seguinte: a gente fora do corpo, qualquer membro fora do corpo, vai apodrecer, entende? E a gente tem que ter a maturidade de reconhecer que esse corpo, ele não é perfeito porque nós não somos perfeitos. Mas nós temos um pastor que é perfeito. Ele é a referência do amor. De vez em quando a gente olha para o outro, para saber o caminho a seguir. Isso assim, assim como o Paulo tinha uma relação muito boa com o Tíquico, né? Sim, temos humanos como referência. Mas se a gente colocar o ser humano como referência primária, a gente vai ter muitas frustrações, né? Porque todos estão sujeitos às falhas. Mas o nosso Cristo é a referência mais sólida, é Ele. Então, Paulo vai colocar isso com muita clareza, né, nessa carta, né? Para que a possibilidade da unidade aconteça, né? É muito significativo que a interpretação dos escritos de Paulo tenha levado um cisma, né, muito importante na reforma, né, da igreja, né, a igreja que vinha num processo realmente de decomposição, no sentido ruim dessa palavra, né, tenha que experimentado esse cisma para se destacar a importância da salvação pela fé. Mas uma hiperênfase na interpretação até equivocada desses escritos paulinos levou a uma individualização da fé para muitas pessoas que talvez se desdobre nessa concepção aí de que não quero mais a igreja, quero só Cristo, né? E aí a gente precisa voltar a ler Paulo com os termos de Paulo, né? E de fato ele enfatiza a salvação pela fé na graça de Deus, isso alcança a pessoa. Mas quando alcança essa pessoa, conecta essa pessoa a um corpo, que é a igreja de Deus. Ela é imperfeita, ela é defeituosa, mas é a menina dos olhos de Deus e nós não podemos nos desligar dela. E não dá para ignorar a realidade do fato de que Jesus, o Espírito Santo, concede dons diversos. Esses dons são necessários, entendeu? Para o corpo conseguir sobreviver. Então, a gente não pode, do tipo assim, pressupor que, não, mas eu vou ser só mais um, eu não vou conseguir ser útil para nada, porque tem tanta gente assim lá nesse lugar e tal. Não. A composição, né, dos dons, ela está para isso, né? Para que a gente consiga ter um corpo coeso. Tem um verso ali que eu gostaria de compartilhar e a gente pode pensar, o capítulo 2 de Efésios, verso 19. Verso 19 e 20, só em termos assim, muito simples, diz assim: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas considerados santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Em termos coletivos, essa é uma imagem muito linda, né? Porque cada indivíduo é parte desse coletivo, mas a pedra mais importante sempre vai ser Cristo. Uma pedra só. Tem muitas pedrinhas, né? Mas uma pedra só, que é a mais importante. E para mim é importante esse verso por causa de estrangeiros e peregrinos. Porque é uma questão pessoal, e você está vivendo isso lá nas Filipinas também, é o fato de que eu sou estrangeiro já
faz 15 anos. 15 anos. Diferentes lugares. Toda vez que eu vou para um lugar, eu sou estrangeiro, sabe? Ainda quando eu vou para a minha própria terra, eu sou estrangeiro. Mas tem uma coisa linda aqui. Está dizendo, olha, quem é estrangeiro? É o gentio, que está fora. O judeu é aquele que é estrangeiro lá. Mas Paulo está dizendo, olha, tanto faz. Tanto, ainda eu falando com sotaque, eu sou parte do povo de Deus. Mas você está bem abrasileirado aqui. Seja bem-vindo à família dos brasileiros. Na verdade, somos família de Deus, né? Somos irmãos em Cristo. Que privilégio ter podido estudar essa lição com você. Que bênção saber que você também é parte da família de Deus ou que deseja fazer parte dela. Se você ainda não faz parte da família de Deus, venha para os braços do Pai, venha congregar conosco, venha fazer parte desse povo que aguarda a breve volta de Jesus. A gente está concluindo uma lição agora, uma temporada, mas semana que vem tem outra temporada muito especial que você tem que continuar conosco. Vamos falar sobre a missão de Deus, exatamente a missão de Deus para trazer mais pessoas para essa família maravilhosa. Então, a bênção do Evangelho que congrega o povo de Deus em uma família está na Bíblia. Se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até lá.